Olá, querido jovem, querido adolescente, sejam bem-vindos ao nosso primeiro bate-papo sobre relacionamento com os pais. Vocês pediram e nós trouxemos, tem várias perguntas maravilhosas e nada melhor do que uma família para falar sobre esse relacionamento. Então, primeiramente, gente, se apresentem, por favor. Eu sou o pai José Soares. Sou a mãe Antônia. Sou a Anne, a filha mais velha. Eu sou o João, eu sou o filho do meio. Eu sou o João, o filho pequeno. Então, para a gente começar, vamos começar com uma pergunta bem básica, assim. Mas para a gente conhecer mais vocês, como é que é a história de vocês como pais? Irmã Antônia, irmão Zeca, conta aí um pouco pra gente. Bem, eu e a Toinha, né, nós nos conhecemos e veio primeiro a Anne. E aí, a Anne, a gente gostou muito, né, de sermos pais de uma menina. E o próximo menino, que a Toinha estava grávida, que toda vez era uma discussão, ela dizia que estava grávida, eu dizia, eu aposto e tal, como tu não tá. E ela, toda vez ela ganhava, estava grávida. E aí a gente pediu outra menina, por gostar muito de uma menina. Aí veio o João Lucas. Aí eu fui para a maternidade para tentar fazer vasectomia, que a gente estava bom em 2. Falar a verdade, estava bom em 1, né? Em a Anne. Aí veio o João. Aí eu fui para a maternidade fazer vasectomia, só que não tinha médico para fazer a vasectomia. Aí fiquei procrastinando, né? E aí veio o João Gabriel. Aí depois disso, eu fiz a vasectomia. Agora nós encerramos a cota. Eu ia falar um pouquinho sobre isso. Pois é, a maternidade, para mim, sempre foi muito bom, né? E, assim, eu acho que, porque se a gente for ver assim, o filho é a herança de Deus, né? E aí, mas nessa época da Anne e do João, a gente ainda não conhecia o Senhor. E aí, a gente, né? Então a gente estava conduzindo mais que eles, mais para o mundo do que, claro, a gente não conhecia o Senhor, né? Mas quem foi primeiro para o Senhor foi a Anne. E aquilo, ela sempre queria ir para a igreja, e eu e o pai dela, a gente não ia de jeito nenhum. Então, a Anne foi a primeira que conheceu o Senhor aqui em casa. E assim, né? E também a minha sogra, a dona Chiquinha, ela também teve esse papel fundamental de levar tanto a Anne quanto o João para a igreja. E aí, eu e o Zeca, a gente não queria nada com o Senhor, assim. Mas aí, é isso. E aí a gente vê que o João Gabriel ele já nasceu já na vida da igreja. Amém. E teve alguma diferença da criação entre vocês antes de se converterem e depois da conversão? Olha, sobre a criação, minha parte, né? Eu sempre fui muito duro com a Anne sabe disso. E com os outros meninos também, eu fui muito duro na questão de estudar, né? De ser alguém na vida. E aí veio a vida da igreja para agregar mais, para nos ajudar mais a criar nossos filhos. Para mim, acho que foi um divisor de águas, né? Porque tudo que eu faço, tudo que hoje, tudo que rege a minha vida é eu tentar levar meus filhos, a minha família para o Senhor. E aí eu vejo que se minha casa, meu esposo, meus filhos, eles estiverem no Senhor, todos os problemas, tudo que o mundo oferece, eles vão estar numa redoma. E mesmo que eu não esteja, eles vão estar guardados, o Senhor vai estar guardando. Então, quando essa diferença, para mim, é muito grande, sabe? E assim, eu agradeço muito ao Senhor, porque Ele nos resgatou. E hoje nós estamos na vida da igreja, e eu vejo cada dia como é maravilhoso servir o Senhor e saber que nossos filhos também estão na vida da igreja e estão servindo o Senhor. Isso é muito grandioso. Amém. Amém.
Que bom. E a gente percebe, né, que vocês são muito próximos, muito unidos. E fala um pouco dessa proximidade para a gente, dá uma dica para os pais que estão assistindo a gente também, sobre como ser próximos, os filhos dos pais e os pais dos filhos, né? Alguns têm muita dificuldade nisso. Então, pronto. O primeiro ponto é quando o filho é pequeno, a maioria dos pais tentam deixar na casa da avó, na casa da tia, para poder saírem só, para ter paz, né? Nós fomos ao contrário. Para todo canto que a gente ia, nós levava as crianças. Então, essa é uma dica muito legal, porque os pais, eles não querem andar com os filhos quando pequeno, mas quando eles estão chegando à adolescência, os pais querem que os filhos, os acompanhem. Como que os filhos vão acompanhar os pais se eles não foram educados quando criança em acompanhar os pais? Por isso que muitas famílias têm muitos problemas relacionados a isso. Aí diz que quando o menino chega na adolescência, ele não quer andar com os pais, a adolescência ele fica rebelde e tal. Aqui em casa, por essa questão de nós conduzirmos os filhos para onde a gente fosse, eles fossem também junto conosco. E aí, quando a gente, agora depois de grande, a gente se arruma para poder sair e eles querem ir junto com a gente. Um aniversário de casamento, por exemplo, né? Quando a gente quer sair sozinho, eu e a Toinha, e aí a gente tem que negociar com eles, comprar uma pizza para eles ficarem em casa para a gente poder sair, porque senão eles querem ir junto. É desse modo, entendeu? Então, essa é a dica, levar os filhos quando pequeno, porque se a gente prestar atenção para a vida da igreja é a mesma coisa. Se a gente conduz o filho pequeno, buscar o Senhor, quando ele estiver grande, mesmo que ele queira desviar, ele já foi inculcado na mente dele a vida da igreja, o Senhor. Então, mesmo que ele vá para alguma festinha da escola, aquele negócio, mas ele sabe que o lugar dele é na vida da igreja. É verdade. E assim, sinceramente, eu creio que não tem uma fórmula, mas assim, eu me sinto amiga dos meus filhos. Eu vejo assim que eles podem contar comigo, podem falar. Eu creio que é a liberdade, porque tem pais que confundem respeito com a liberdade, entendeu? Então, aqui as crianças eles têm voz, têm expressão, eles conseguem falar o que eles têm vontade. Porque a gente se coloca como pai, um pedestal, e a criança lá embaixo, ou o filho. E aqui em casa, não. Se eles têm algo para falar para nós, eles vão falar. E aí, isso aí, numa boa conversa, a gente se resolve. Mas eles têm essa liberdade. Então, assim, eu creio que eles só têm uma personalidade, porque tem jovem que ele cria dupla personalidade. Por quê? Porque pela imposição dos pais, os pais querem um filho, eles moldam uma criança como se fosse um robô, alguma coisa assim, e querem que o filho seja perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós estamos atrás dessa perfeição porque nós servimos o Senhor e o Senhor está nos aperfeiçoando, mas não tem ninguém perfeito. Então, muitos pais moldam os filhos para ele ter uma certa personalidade. Quando ele vai para o mundo, lá ele tem outra personalidade. Então, tem várias personalidades. Na igreja ele tem uma personalidade, quando ele está com o pai é outra, quando está com o amiguinho é outra. E eu não vejo isso aqui em casa. Se os meninos são peralta, eles são peralta perto da gente. Se quer dizer coisa, diz perto da gente. Então, assim, eu acho que isso a gente precisa deixar a criança, o jovem, ele ter expressão, porque senão ele vai ficar uma criança depressiva, um jovem depressivo, um adolescente depressivo. Ele precisa falar. É isso. Verdade, muito importante essa liberdade entre família, né? E, gente, essa pandemia pegou todo mundo de surpresa e pais já estão reclamando que os filhos estão muito tempo dentro de casa e já tá virando uma bagunça. E nessa pandemia, para vocês, o que mudou? Como é que tá a relação de vocês? Se melhorou, se piorou? Fala um pouco pra gente. Bem, nessa pandemia, a gente é muito caseiro, né? Eu acho que a nossa família toda gosta muito do aconchego do lar. E aí, não mudou nada, porque nós já convivíamos juntos, né, antes da pandemia.
E agora com a pandemia mais ainda, mas não mudou nada. Mudou só quem vai fazer a comida, né? Uma vez eu faço a comida, uma vez a Tonha faz a comida, uma vez a Anne faz a comida. E se o João estivesse aqui, ele também faria a parte dele. E é isso aí. Tá do mesmo jeito. Tá ótimo. Eu não vejo mudança. Não teve essa mudança assim, crucial, esse sofrimento que muitas famílias estão passando. E isso, eu creio que é essa proximidade, né? Porque a gente vai para a academia junto, se vai para o shopping junto, faz tudo junto. É brigando, cantando, entendeu? Mas a gente está junto, a gente se entende. Aí for perguntar, mas é um mar de rosa? Não, não é um mar de rosa. Tem dia que tem aquela bicadinha, né? E a coisinha. Só que a gente, como a gente serve o Senhor, a gente nega a vida da alma, a gente volta para o Senhor, e aí o Senhor conduz tudo para nós. Mas tem, não fique pensando que essa família é perfeita, que não tem. Nós temos dificuldade, né? Mas, como a gente serve o Senhor conduz, traz a gente de volta, e aí alinha a gente novamente. Amém. A gente percebeu que vocês têm 3 filhos de idade totalmente diferente. O João e a Anne já estão saindo da adolescência e o João Gabriel entrando na adolescência. Vocês tiveram muita dificuldade sobre a rebeldia na adolescência? Como é que tem sido para vocês? Como é que foi, na verdade, né? Com o João Gabriel entrando agora. Pois é, como eu falei, a adolescência aqui, nós não tivemos problema com nenhum dos 3 até agora, né? Que o João está entrando agora, né? Mas falando de disciplina, né? A Anne e o João, eles apanharam um pouco. Eles foram corrigidos em vários pontos. O João Gabriel, até agora, ainda não precisou apanhar, porque ele é muito... quando a gente diz faz isso, ele vai e faz. E aí a gente vê que uma coisa interessante é que eu tento passar para eles que quando eles errarem, eles chegar para mim e dizer, pai, aconteceu isso e isso. É melhor eu saber por eles, que aí a gente vai tentar corrigir o erro e da melhor forma possível. Um exemplo é que eu digo mesmo assim, errou, conta que errou, mostra logo a sua falha. E o João Gabriel pegou isso muito rápido. Eu tinha comprado um violão para o João, e quando eu chego em casa do trabalho, o João Gabriel vem me recepcionar e diz, pai, eu quebrei o violão do João. Eu digo, foi mesmo? Vamos lá ver. Aí estava quebrado lá o braço do violão. Aí eu digo, tá bom. Ele não apanhou porque ele adiantou, e aí a gente resolveu ou comprar outro ou não comprar outro. Findou não comprando. E aí o prejuízo ficou, mas o ensinamento de falar a verdade do que ocorreu é melhor. Gente, assim, olha, muitas pessoas me perguntavam, né, na fase da Anne, do João e agora do João Gabriel. Então, se já começaram a dar trabalho, aí eu, misericórdia, tem que dar trabalho, porque o mundo, a criança, nessa passagem de criança para adolescente, ele precisa dar trabalho. Isso já está condicionado. A sociedade, os pais, eles já têm isso condicionado na mente, que o jovem, o adolescente, ele vai dar trabalho, entendeu? E aqui em casa, ele é tão suave, se tem porque todo mundo tem essa transição, para eles e para nós, não é fácil mesmo, porque os hormônios estão aprendendo outras coisas, está crescendo, essas coisas. Mas é tão sutil que a gente nem percebe que o menino cresceu. O João Lucas já tem 18 anos. E eu não vi o João Lucas dando esse trabalho, nem a Gabriela, e agora o João Gabriel. O João Gabriel tem hora que é tão sutil a rebeldia dele que eu faço rir, entendeu? Mas é isso, E é normal, e ele pode se manifestar. E eles podem se manifestar sim. É isso. É interessante porque algumas famílias dizem que tem essa liberdade do filho poder falar e quando o filho fala, os pais tratam de outra forma, né? Aí acaba travando os filhos. Vamos passar agora para os adolescentes. O João, para a Anne e para o Gabriel. Eu queria saber de vocês a relação de vocês
Porque vocês têm idade muito diferente, né? Como é que é essa relação? Tem muita briga? São muito amigos? A amizade de vocês? Quando o João, ele é 5 anos mais novo, eu tenho 23, o João tem 18, né? Não, eu tenho 22, gente, eu tenho 22, não fiz 23 ainda. E ele tem 18. E aí, bem no começo, o João era muito peralta. Quem conhece o João desde criança, ele era muito danadinho, né, a criança. E aí, a gente tinha briga de irmão, normal, né? Mas eu quis muito o João, né? Eu quis muito ele. Eu queria um irmãozinho, eu queria, então, ele foi muito amado. Só que como ele era muito arteiro, aí tinha essa briga entre dois, porque ele mordia, ele brigava, ele é o João, né? E aí, quando ele tava ficando, assim, com 7, mais ou menos, 7 a 12 anos, eu já era adolescente, né? E Vai. quem é irmão vai saber, vai entender, né? Que você veste uma capa de pessoa responsável. E aí você quer basicamente ser mãe daquela criança, entendeu? E isso não é bom. Isso não é bom, porque eu sou irmã dele, eu não sou mãe dele. Então, aí nesse meio tempo a gente brigava muito, de até de tapa e tal. E aí, só que depois assim, eu entendi essa relação, que ela não deveria ser mãe e filho, porque eu não sou mãe dele, eu sou só irmã dele. E depois que eu percebi isso, que eu sou só irmã dele, a nossa relação mudou completamente. Completamente, assim, virou da água pro vinho. Por quê? Porque eu não queria mais dar moral pro João, entendeu? Ele tem os pais dele, ele pode fazer isso. Aí, depois disso, mudou completamente. Então, assim, a mãe manda assim, Anne, vai, quando o João estava aqui, né? O João estava fazendo CEAP, se você não sabe, ele estava no CEAP Brasília. Mas quando o João estava aqui, bem no começo dessa transição de eu não querer mais dar moral para ele, assim, a mãe falava assim, Anne, vai lá, pede pro João lavar a louça. Aí eu dizia, mãe, é melhor a senhora ir lá pedir para ele lavar a louça, porque se eu pedir, vai ser só a irmã dele ir lá frescando com ele, dizendo para ele pedir para lavar a louça. Agora, se a senhora for lá, a senhora é mãe dele. E ele vai te ouvir. E aí não vai ser um problema meu, né? Igual se ele fez alguma coisa errada. Eu sempre falei para ele, João, vai lá e conta, entendeu? Eu não quero ser a pessoa que vai delatar você. Eu não quero ser essa pessoa. Não quero ser essa pessoa e dizer assim, pai, mãe, o João chegou, fez isso, tal coisa. Eu não quero ser, então vai lá e conta. Mas se tu não contar, aí eu vou ter que ser a parte da irmã chata e vai ter que contar. Então, e essa relação depois mudou muito. Eu não sei, isso foi na minha parte de irmã mais velha, né? E em relação com o João Gabriel, eu já tinha 13 anos quando ele nasceu, né? E foi muito amado. Eu cuidei dele como se fosse mãe dele, mas porque a mãe fazia faculdade, o pai estava trabalhando num serviço muito que demandava muito tempo dele. Então, foi uma relação que até hoje o João Gabriel é uma pessoa muito tranquila, gente. Então, não tem muito embate, porque ele é uma criança tranquila, no geral, né? A nossa fase comigo e com o João Gabriel. Bem, acho que agora sou eu, né, que sou do meio, então... Quando eu era criança, eu era muito peralta, então era muito difícil. Para as pessoas, até a Anne, assim, eu tentava mudar, mas era difícil. Mas de um tempo para cá, que a gente foi amadurecendo, eu fui amadurecendo, ela foi amadurecendo. Acho que foi muito dos dois, entendeu? Porque ela entendeu o meu lado, tipo, ela não é minha mãe. Eu tenho muito isso, gente. Quem convive comigo sabe que tem que ser minha mãe para mandar em mim. E ainda assim eu sou um pouco peralta. Então, quando ela entendeu isso e a gente descobriu que a gente tinha uma relação de irmão e irmã, de amigo,
pode ter certeza. Eu falo até hoje, né, que meus amigos mais próximos, meus amigos que eu digo assim, cara, se eu estiver morrendo, é esses que vão me ajudar, é a minha família, entendeu? E tá longe deles é muito difícil, muito difícil. Como a gente disse, eu tô no CEAP e toda vez eu digo, Senhor, é difícil estar longe deles, né? Tá longe da família, porque a gente é muito, muito caseiro, a gente fica em casa. E essa relação de irmão e irmão que eu tenho com o João, com a Anne, cara, a gente é muito próximo, muito próximo. Às vezes a gente fica tão impressionado porque tem gente que briga muito. A gente briga muito, sim, mas a gente briga e 2 segundos a gente esquece, a gente pede perdão, a gente está junto, a gente é uma família de amigos mesmo. A gente está sempre, mesmo que aconteça alguma coisa, porque vai acontecer, a família é assim, mas a gente está sempre unido, a gente está sempre fazendo as coisas juntos. Se vai fazer empurrada, a gente tá junto, não tem essa. E com a minha relação com a Anne, a gente cresceu muito nela, porque eu era muito chato e que bom que eu reconheci isso, né? E pude mudar isso também, um pouco disso, né? Quem me conhece sabe que eu era muito e eu fui diminuindo com o tempo e o nosso convívio melhora, né? E eu acho que vai da personalidade de cada um, que a Anne, ela tem uma personalidade muito forte, muito de mandar mesmo, de ser autoritária. Eu tenho um caráter muito de brincalhão, de ser criança, assim, mas o Senhor tá mudando isso em mim. O João, ele é mais quieto, mas por ele ser caçula, a gente teve dificuldade no início. Eu tinha 7 anos quando ele nasceu. Então a gente teve muita dificuldade no início, porque eu era o caçula da família e do nada eu não era mais o caçula da família. Isso dói muito, mas o Senhor ele foi ajudando, né? Aos poucos. A gente tem uma amizade muito boa, a gente ri, a gente brinca. Ele tá dormindo no meu quarto agora, né? Antes da pandemia ele começou a dormir no meu quarto e agora que eu tô aqui no CEAP, o quarto é dele, né? Provisoriamente. A gente brinca muito sobre várias coisas. E a nossa amizade é uma amizade muito aberta, entendeu? Eu digo assim, João, ó, qualquer coisa chega para mim, ó, qualquer coisa chega para Anne. É porque quando a gente é novo, eu quando era novo, eu não tinha, eu sabia que eu tinha liberdade com meus pais, mas eu tinha ainda um pouco de receio, porque sempre tem, né? Eles são autoridade e tal. Aí eu chego pro João, por ter tido esse problema quando eu era criança, de às vezes ficar um pouco de medo de falar algumas coisas, eu falo assim, João, não tem problema. Se não quiser falar com os pais ainda, né? Que às vezes tem dificuldade de falar com os pais, fala comigo, fala com a Anne, para ter essa liberdade mesmo de conversar, porque muitas vezes a gente acha que vai ser julgado, né? E a gente não vai, a gente está entre a família e por isso que a gente tem uma convivência muito boa, porque a gente é muito aberto uns com os outros. E é isso, eu acho que é isso. O Senhor está abençoando agora. Estou aqui no CEAP, que o Senhor possa cuidar da minha família, cara, eu sinto muita saudade. E é isso. A nossa relação é muito boa. Eu com a Anne, o João, tudo que eu peço para eles às vezes eles não conseguem fazer, mas às vezes conseguem. Mas a gente tem uma relação muito boa por causa que às vezes a gente briga, claro, tem sempre umas briguinhas, mas a gente sempre se resolve, porque a gente é irmão e a gente é família. E minha relação com todo mundo da minha família é muito boa, eles são muito legais, é isso. O João Gabriel, ele foi o João Gabriel foi o sonho do pai, porque a gente nenhum gosta de futebol e ele é o único que gosta de futebol desde criança. Aí ele é o sonho do pai de ter aquele filho que conversa com ele sobre futebol, sobre tudo. É o sonho da criança. Cada um supriu algum coisinha dos pais, não é, mãe? É verdade. Cada um tem é um bem-querer, né? Tem algo para deixar a gente bem feliz. Você sabe o tanto que tem que dar para cada família. O João, a única coisa que eu invejo do João é dele ter nascido num lar cristão, porque, cara, é a melhor coisa. Porque olha assim o passado, né? Porque às vezes vem as memórias do passado do pai e da mãe, eu digo, cara, como é que pode, né? Isso ter acontecido e agora ele tem, né? Não tem, ele não tem nem essa mente de pensar aqui, aí, entendeu? A nossa mente de saber o que aconteceu e o que o Senhor ganhou, né? Ele já nasceu num lar cristão, o Senhor já abençoou ele desde sempre. É uma inveja santa. É uma inveja santa.
E sobre o desfrute familiar. Vocês têm, como é que está sendo, como é que é? Porque alguns pais têm dificuldade de chamar o filho para ler o alimento diário, para ler a Bíblia, para compartilhar. E no meio da pandemia, né, é uma boa ajuda. E se vocês puderem dar uma dica para os pais também. Então, pronto. Aqui a gente tem uma coisa de quando vai desfrutar, a gente chama todos e eles todos vêm para a mesa, né? E a gente tem brincadeiras com o desfrute da palavra depois da leitura e tal. E é isso que acontece. É trazer um desfrute e que vai ser legal. A gente, assim, eu vejo que eu me espelho muito em Paulo, sabe? O Paulo dava um de doido, né? Não era doido não, como é que é? Misericórdia. Ele fazia se fazer de tolo, né? Então, assim, eu creio que eu sou muito de ter estratégia, de levar tanto o meu filho como o meu esposo para o Senhor. Claro que essa parte espiritual tem muita coisa que diz que não é para a gente fazer, que não é para a gente se reunir, que não é para a gente ler a palavra, que é para a gente... Tem muitas coisas. Você vê que o inimigo, e principalmente agora, a gente falando das redes sociais, né, que é o que mais o inimigo tem usado, só que eu creio que o Senhor está revertendo tudo isso. Tudo aquilo que o inimigo quer usar a favor dele, a gente pode tentar usar a favor do Senhor. Hoje nós estamos tendo esse bate-papo aqui por causa de quê? De ferramentas, da tecnologia. Então, eu vejo que a gente pode utilizar tanto as coisas para a nossa alma, alimentar a nossa alma, mas a gente pode utilizar muito mais para as coisas do Senhor. E aí a gente precisa ter realmente pedir discernimento do Senhor para conduzir, porque não é fácil arrebanhar a família. Fácil a gente falar, dizer assim, é fácil, não é. E principalmente que a gente tem que primeiro evangelizar, tem que ser pastor dentro da nossa casa para a gente pastorear lá fora. Né? Então, é isso, mas assim, não é impossível. Sempre buscar o Senhor, a comunhão com o Senhor e vai dando certo. É isso. Amém. E Anne, que João quer falar, vocês podem falar também. Essa pandemia, né, que trouxe muita dificuldade, muitas coisas ruins, mas na nossa casa, ela deu uma suprida, né? Supriu muito. O Senhor tem suprido. E toda vez em casa, a mensagem de sábado, a gente vai lá para a sala, a gente assiste junto, aí a gente compartilha. Aí tem a mensagem das crianças, que o João vai, assiste, todo mundo assiste, sabe o que está acontecendo, sabe o que a família tá consumindo, né? Sabe o que tá acontecendo na vida de cada um. Tem muita reunião de jovens, tá tendo tanta coisa que tá suprindo muita gente, conversa. Eu e a mãe, a gente tinha muito costume de acabar alguma coisa, começar um assunto e ir conversando, e quando a gente ia ver, a gente estava lá em Apocalipse. E o Senhor vai suprindo, né? O Senhor, ele nos supriu muito nessa pandemia. E graças a Deus que o nosso desfrute, o Senhor conseguiu estar mantendo, né? E tá, tipo, renovando ele mesmo. Amém. A nossa família é uma família muito de sentir o que está acontecendo com cada participante dela, né? Eu acho também que tem muitas famílias que, assim, a gente vai ler a palavra toda quinta-feira à noite. Isso não é ruim, isso não é uma coisa ruim, não. O negócio é que, assim, às vezes você está em outro lugar, entendeu? O João, a gente começou a pandemia, ele estava desfrutando com os meninos de manhã, né? Lendo alimento diário. A mãe, eu acho que a mãe, ela se sentia feliz de ver ele desfrutando com os adolescentes, os jovens, todo dia de manhã acordando cedo para desfrutar, ver o alimento, ver o lendo diário, ver a gente sempre participando das reuniões, sempre vendo que a gente está ali desfrutando do Senhor, nunca largando de assistir mensagem, de nada. Então, assim, realmente sentir o que o seu filho está precisando. Ou as pessoas da sua família, né? Teve vezes que algum de nós estava com um problema, a gente fez um negócio de acordar às 5 da manhã para ler a palavra. Então, assim,
Realmente você precisa, quem está forte tem que ajudar quem está fraco. Não é porque eu sou a filha que eu não vou ajudar meu pai ou minha mãe a desfrutar do Senhor. Então, realmente essa relação porque a vida cristã não é uma vida cristã, não é fácil, né? O caminho é estreito, nós estamos vendo isso. E tudo isso é simples, não é. Mas se você está vendo que seu filho desfruta, que seu filho tá desfrutando, não é assim, agora você tem que fazer isso. Você está vendo que ele desfruta, entendeu? Agora, mas eu queria jogar bola. Não, esse não é o horário de jogar bola. Agora a gente, entendeu? Tudo pode ser modificado, mudar o horário. Porque eu acho assim que às vezes as famílias elas são muito rígidas. Se não for naquele momento, não vai ser nunca mais, né? E todo o momento, depois que eu entrei na faculdade foi diferente, depois que o João entrou na faculdade foi diferente. O pai agora ele é aposentado, a mãe agora trabalha. Então, assim, tudo muda. Em um ano o João agora foi para o CEAP. Então, com a pandemia, o João Gabriel não pode ir para academia, a gente tem que fazer revezamento. Então, tudo é modificado. E o desfrute do Senhor também. Se você vê que a pessoa não está desfrutando, você tem que fazer que nem a mãe, né? Dar um jeito, uma artimanha para fazer a pessoa desfrutar. E graças ao Senhor a gente tem a vida da igreja e todos esses meios de comunicação. Verdade. Eu acho que eles falaram tudo, né? Mas não tem muito mais para eu falar, não. Só sorri, que tu é lindo, já só sorrindo aí. Pode continuar, Amy. Próxima pergunta é porque muitos pais têm dificuldades sobre assuntos que são considerados tabus, né? E para falar para os filhos, vocês podiam dar uma dica, né? De deixar essa maneira mais fácil, tipo, falar sobre drogas, sobre festas, entendeu? Porque às vezes os pais não conseguem ter esse acesso aos filhos e os filhos não e aos pais, entendeu? Não conseguem falar sobre drogas, não conseguem falar sobre sexo com os filhos. E criam uma barreira, né? E a gente percebe que vocês não têm essa barreira, têm essa liberdade. E se vocês puderem dar dicas para o adolescente e para os pais, para ajudar a gente, ia ser bem legal. Pronto, eu tinha... Começando pelo sexo, né? Eu tinha preocupação dos meninos realmente nessa questão, né? E quando a Anne era adolescente, eu fiz uma pergunta se ela gostava de homem ou de mulher. Ela disse, não, pai, eu gosto de homem. E a mesma pergunta eu fiz para os dois meninos. Os dois meninos, não, pai, eu gosto de mulher. E a situação de droga, eu falo sempre para eles, né? Se vocês me mostrarem alguma pessoa que usa a droga e é bem-sucedido, então isso é bom, mas não tem. A maioria de que quem usa a droga não é bem-sucedido. Então eles têm consciência disso, né? E a outra questão é sobre festa, né? Como o João falou, o João já nasceu no lar cristão, ele já nasceu, a gente já serviu no Senhor. Mas eles dois não. Então, quando tinha uma festinha, tinha ao sábado, né? Era o culto, mas tinha uma festa da escola do João. E o João, ele disse, pai, tem uma festa da escola e é no horário do culto. O que você acha? Ele disse, o que tu quer fazer? Se eu queria ir para a festa lá com meus amigos e tal, então vai. Isso é até uma dica para os pais, que o papel dos pais é levar Cristo para os filhos, inculcar na cabeça deles isso. Eles vão para a festa, mas eles vão retornar, até porque eles retornaram, né? E aí a gente vê que se o filho ele for sufocado, ele fazer só as coisas que a gente sabe que é o melhor para eles, mas eles têm que ver o outro lado também. Deixa eles ir, não impeçam. Mesma coisa com o namoro. Aqui com a Anne eu fiz assim, né? Ela começou a namorar, acho que com 14 anos, e eu não me importava muito com isso, né? Claro que eu me importava. E aí, quando os pais não impedem, os filhos eles tomam as decisões corretas. Se você impedir, eles vão embirrar e vai querer aquilo, entendeu? Como implicação, né? Tipo, ele não quer, mas eu quero e tal, aquele negócio todo.
Então, a gente vê que é nesse ponto, deixar que você já inculcou Cristo para eles. Eu vejo assim que é a liberdade, a confiança. Liberdade assistida, né, É Toninha? isso. Aqui em casa, a Anne descobriu um dia desse que ela nunca teve liberdade. Entendeu? Ela disse, mãe, eu descobri, vocês são muito espertos. Vocês dão a impressão que a gente está à vontade, que a gente está fazendo isso, é assim, à vontade. Mas sempre foi uma liberdade assistida. Eles nunca ficaram sem a gente estar de olho, sabendo tudo que estava acontecendo. Claro, e ela se sentindo como se ela fosse a pessoa. Aí ela descobriu, no start, ela disse, rapaz, vocês sempre tiveram domínio de tudo, né? Vocês são espertos. E a gente faz realmente isso. Se o João Gabriel disser, pai, tem um churrasco lá, do não sei de onde, dos coleguinhas, eu posso ir? Pode. Só que a gente vai saber quem é a mãe, quem é o pai, para quem vai deixar, vai buscar, com quem vai deixar. Toda essa coisa. Só que a gente, isso requer o quê? Tempo. E essa criação é como se você abdicasse de muitas coisas da sua vida para você criar. O Senhor nos deu eles. Então, a gente coloca eles como uma liberdade e aí a gente fica assistindo, né? Assistindo o que é que está acontecendo. Aí eles têm essa impressão, o João Gabriel já está até sacando, né? Que isso aí, eu acho que ele nem sabia disso, que é uma liberdade assistida, né? E o João Lucas foi do mesmo jeito. A gente não foi diferente da Anne para o João e nem vai ser diferente para o João Gabriel, né? E eu creio que são as fases. Se o João Lucas nunca tivesse ido numa festinha assim de 15 anos, porque, meu Deus do céu, o que mais tem é festinha de 15 anos de menina, é uma eternidade. Não vai acabar. Gente, é impressionante quando eles estão no segundo grau, terminando o ensino médio, é muita festinha. E se o pai e a mãe... Então, acho que ele nem quer ir mais, entendeu? Com uma festinha. Mas se tiver, vá lá, né? E tal. Não sei, gente. Não é bem complicado, porque eu acho que não... Isso deu certo na nossa família. Pode não dar certo na família de algumas pessoas. Mas eu creio que se tiver esse vínculo, tiver a confiança, vai dar certo. Vai. Verdade, falar sobre essa liberdade, era assim, ó, gente, vou explicar para vocês como era, tá? Era assim, pai, eu quero ir pro aniversário da Maria, tá bom? Aí eles falavam, tá bom. Que dia? Aí eles pegavam, que dia que é? Aí eu, é tal dia. Aí eles, tá bom. Aí passava, acabou, né? Acabou o assunto, passava. Aí depois de um tempo de dizer assim, e quem é mesmo essa menina? Aí eu dizia, é aquela lá que estava comigo e tal, e que faz agora tal coisa e tudo mais. E até hoje é assim, tá, gente? Eu tenho 23 anos, até hoje é da mesma maneira. Aí depois passava outro tempo, né? E dizia, quem são os pais dele mesmo? Aí eu falava, né? Então, para mim, eu não era bombardeada de perguntas. Onde está? Onde vai? Para onde vai? Quem vai? E também eu tinha essa preocupação de mostrar todos os meus amigos para eles. Eles conhecem, eu acho que a maioria, até os amigos da faculdade hoje, né? Que são duas, mais ou menos, duas meninas. Eles conhecem, uma é casada, conhece o marido, conhece a mãe da outra. Então, eu tenho essa preocupação de sempre realmente mostrar. Porque o pai, ele não proibia as amizades, mas as amizades que eu tive, que ele não gostava, eu sabia que ele não gostava, entendeu? Era claro que ele não gostava. E eles nunca foram pais de dizer assim, essa pessoa nem conhece a pessoa, nada, e essa pessoa não presta, pode cortar a relação. Eles nunca fizeram isso. Só que eles sempre, nisso daí, não sei, né, e tal. Só que depois desse filtro, depois dessa convivência, porque a gente é muito espelho dos nossos pais, depois dessa convivência, eu sempre tive depois amigos muito bons, amigos que até hoje são meus amigos, não são da vida da igreja, mas são meus amigos. E porque eles conhecem as pessoas, conhecem os pais, conhecem onde mora, conhecem tudo, eu não sei, né? Essa é a minha perspectiva como filha, né? Eu acho que nunca foi um problema por causa disso, porque eles sempre
até levavam os meninos, buscavam na casa das pessoas para levar a gente tudo junto. Então, eu sei, que nem a mãe falou, isso é o que vale para nossa família, do jeito que a gente foi criado, né? A gente foi criado assim. Então, nunca foi um problema isso, nunca foi, e também eu tive muito, porque aqui a igreja é muito pequenininha, e não tinha jovens suficientes. Hoje a gente já tem, o João é amigo da Salete, que é amigo da Ime, que está nos entrevistando. Então, para ele, né, esses 2 anos foi muito bom, porque ele tinha outra pessoa. Eu não tinha, então eu precisava de outros amigos. E meus pais sempre entenderam isso. Só que eu sempre falo com a Eliane, que é a pastora, né, da igreja, e ela sempre fala, né? Eu sempre tive amigos na igreja, porque a igreja era muito grande, eu sempre tive amigos na igreja, então eu não tinha necessidade de ter amigos fora da igreja. E isso é bom também, porque te guarda de muita coisa. Realmente, o Senhor ele precisa estar muito inculcado na sua mente para você ter certeza que você não vai se deslumbrar com o mundo. Porque o mundo, ele parece muito bom. Ele parece que é legal, entendeu? Principalmente quando você é adolescente. Ele parece, ele é uma caixinha de doce que só vai te dar diabetes. É isso, basicamente. Só vai te dar doença. Então, realmente, se você tem essa liberdade de ter amigos na vida da igreja, tenha, né? Tenha esses laços, faça esses laços mais fortes. Mas também, se você quer amigos no mundo, você tem a consciência de quem são essas pessoas, se essas pessoas vão te ajudar ou se essas pessoas vão te levar mais para baixo, né? Então, tudo é uma questão de maturidade. E realmente tente ter uma boa relação com seus pais, porque se você tiver, quando você apresentar uma pessoa, eles vão saber se dá certo para você ou não, né? Se vai te levar para o bom caminho ou não. E pais, tentem dar essa liberdade para as crianças terem essa liberdade de escolher as pessoas, né? E faz muito bem para a gente e para a relação entre pai e filho também. Vai, João. Eu sou um pouco diferente da Anne, eu vim notar isso há pouco tempo, porque eu sou um pouco diferente da Anne. A gente sempre falava disso, que todos os meus amigos conhecem meus pais, todos os meus amigos. Só que como eu falei na passada aí, que meus amigos são meus pais e a minha família, entendeu? Quando eu entendi isso, que quem são meus amigos são meus pais e meus irmãos, eu vi que as outras pessoas eram colegas, entendeu? Colegas, eles são colegas muito próximos, mas são colegas. Amigos é mais a família mesmo. Isso eu peguei quando eu estava na idade do João, que eu tinha amigos amigos que não eram tão amigos assim. Aí minha mãe falava assim: João, isso daí não é amigo e tal. Eu falava: será que você é amigo? Olha bem para isso, olha bem pra... E quando eu fui ver, eles não eram amigos mesmo, né? E isso eu levo desde sempre, porque eu sempre tenho muito colega. Em todo canto que eu vou, tenho muito colega. Mas amigos mesmo são meus pais, são aqueles da igreja. Tanto é que os que eles conhecem é só de vista, assim. Os meus amigos não são igual os da Anne. O da Anne eles conhecem mesmo. Os meus é só, tá, é filho daquele e tal, legal, tal. Mas são colegas, entendeu? As únicas pessoas que eles conhecem mesmo são os da vida. É aquele, ele mora bem ali, né? Aquele que mora bem ali. Os únicos que eles conhecem de verdade são a vida da igreja mesmo. Eu moro bem ali. Ele mora ali, ó, lá na Isaura Parentes. Então, eu tenho isso mais com os amigos da igreja. Os amigos da igreja, minha mãe e meu pai conhecem, sabe quem são os pais. Tanto é que esses são os meus amigos, assim, que eu posso mais considerar, entendeu? Os outros que são do mundo, eu não sou igual a Anne que carrega, assim, tal, e ela tem muita amizade mesmo, é amigo mesmo. Eu nunca criei, assim, esse vínculo. E ainda bem que o Senhor ele me deu isso de não ter mesmo, por causa que eu espelhei muito na minha mãe, né? Minha mãe fala assim: João, amigo é aquele que te leva para Deus, né? Aquele que te auxilia levando para Deus. E eu sempre carreguei isso. No mundo tem muita gente com um caráter muito bom. Só que caráter não vai te levar para Deus. Então a gente tem que se espelhar nas pessoas que levam para Deus mesmo. Os meninos, a gente acordava cedo, lia o alimento diário, minha mãe conhecia, ria.
Então, isso que é amigo, entendeu? O que pra mim, na minha visão, que minha mãe me ensinou desde o início, é assim, entendeu? Amém. É isso. Beijinha linda. Não, pode passar para outra, Emê. Então, acabamos com nossas perguntas. Mas se vocês quiserem falar de alguma experiência assim que marcou muito a vida de vocês em relação a irmãos, irmãs e pais com os filhos, vocês estão livres para falar. Não? O pai, como disse, não, eu quero contar uma experiênciazinha, assim. O pai, como disse, ele era muito rígido, ele sempre foi muito rígido, né? E a mãe sempre muito, muito amorosa. E quando eu era criança, eu vi o pai como uma pessoa ruim, uma pessoa, ai, que horrível. Ele fica mandando eu fazer as coisas e fica me mandando trabalhar e fica me dizendo para eu estudar. Que coisa chata, toda hora isso. Ai, que insuportável. Aí quando eu cresci, né, quando eu tava um pouco mais velho, eu percebi que tudo que ele fez foi para direcionar o meu caráter, né? Porque o pai sempre cuidou mais do caráter e a mãe, ela sempre. É impressionante como o Senhor, ele dá a porção certa, né, para cada um. Por isso que eles são por isso que eles são um, né? Porque a mãe, ela sempre levou a gente mais pro espírito, ela sempre fala, ai, João e tal, e as coisas pequenas. Então, por isso que eu não via tanta interferência da mãe e via muita interferência do pai, porque era no lado humano, né? O lado, não, tem que ter caráter, não, tem que se arrumar, não, tem que fazer certo. Ó, você tem que ter caráter para isso e para aquilo. E hoje em dia eu entendo o quanto meu pai e o quanto minha mãe me amam, né? O tanto que eles deram esse amor. E o tanto que eles me fizeram esse homem que eu sou hoje, né? E graças a Deus que o Senhor está me abençoando cada vez mais. Em relação a... Quando eu fui para o CEAP, né, a primeira vez, o pai ele sempre foi muito rígido. É porque, assim, é muito engraçado a gente falar, não, eles têm muita liberdade. E também dizer que eles foram muito rígidos com a gente, entendeu? É muito dúbio, né? Mas eles foram com liberdade com algumas coisas e rígidos com outras. E que tudo bem, né? Que tudo bem você escolher uma área para você cuidar. E quando eu fui para o CEAP, as pessoas, elas diziam assim, é muito difícil aqui, porque tem que acordar cedo, porque tem que obedecer, porque tem que fazer as coisas direitinho, no horário certo e tal. E aqui sempre teve isso, né? Eu sempre brinco com todo mundo, eu digo assim, gente, para eu entrar no colégio 7h30, eu acordava 5 horas da manhã, gente, pelo amor de Deus, não tinha necessidade disso. E ele fazia, já acorda 5 horas da manhã. E hoje, claro, eu sendo adulta agora, ele me dá mais liberdade, mas mesmo assim, se eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que fazer uma coisa. E não tem essa, não vai fazer, você vai ter que fazer, é a sua obrigação, né? Você se propôs a isso, você tem que fazer. E é importante, o caráter é importante, né? A pessoa que eu sou hoje, de chegar cedo no trabalho, de fazer as coisas que me delegam da maneira correta, de tudo isso é uma coisa que veio de casa, né? Eu não tive que aprender na marra que eu tenho que honrar e obedecer o meu chefe. Não tive, porque eu já faço isso em casa. Então, que nem a mãe falou, né? Essa liberdade, o respeito, ele não é que eu não posso falar nada. Eu sempre puxo a orelha do pai em algumas coisas e tudo mais, mas não é que eu não tenha respeito por ele, porque ele é meu pai, mas porque a gente tem essa liberdade de saber quando que é a hora de ser pai, quando que é a hora de ser amigo, né? É muito difícil explicar, mas é muito, muito simples, né? Eu não sei se o João Gabriel, ele vê isso muito, porque eu vejo muito na criação dele, né? Assim, eles brincando, do futebol, quem é que vai jogar, quem é que tal. Só que aí, na hora que tu fez a tarefa e tu estudou para a prova, entendeu? Então, muda em segundos e eles conseguem discernir muito bem que não é porque ele estava brincando ainda há pouco que agora ele não tem que fazer as obrigações dele, ele tem que fazer. Então, é realmente uma construção, né? E para eles, eu falo para eles que eu quero ser os pais que eles foram para mim, porque para mim foi a melhor criação, né? E é isso. Né?
Verdade, aqui no CEAP, gente, aqui no CEAP, toda vez eu falo muito de manhã, né? Porque de manhã dá umas preguiças. Aí eu fiz os dois de manhã, porque é o caráter do meu pai de ter que acordar cedo, de ter que me arrumar, de ter que ficar apresentável para descer, para ler a palavra, quanto da minha mãe de tipo, João, tu tá aí para ser aperfeiçoado, tu tem que ler, tu tem que se esforçar. E então junta os dois e eu fico muito alegre de ver isso, de conseguir perceber cada um, entendeu? Cada um com um propósito na minha vida. E eu, tá bom, sim, é isso aí. Caráter formado, tem que se formar. Isso é muito bom, né? De tá... Oh, Senhor Jesus. Parece que eu escuto minha mãe falando aqui, João, isso não. O meu pai, João, não faz isso não pode. É engraçado demais. E é muito bom ter isso, né? Ter essa consciência que eles deram pra gente. Quer fazer consideração? João vai falar alguma coisa? Não. É isso aí. Como a Toninha falou, a criação não é uma fórmula pronta, né? A gente aprendeu isso criando as crianças. Claro que esse bate-papo aqui possa estar ajudando muitas famílias, né? Mas que eles possam pegar um pouco de cada coisa e adequar na família deles. Porque a nossa família, se vocês perceberam, ela é completa, né? Tem um pai, a mãe, e tem família que não tem isso. Verdade. Aí vai ter que se adaptar. Mas é muito esforço. Muito. O esforço foi muito grande Né? e está sendo ainda, né? Que não acabou. A gente fala... De primeiro eu falava em casamento, casamento era ruim e tal, mas o casamento é a melhor coisa que tem. E filhos são também a melhor coisa que Deus pode dar para a gente. E a gente possa estar entregando eles para Deus. E o ensinamento é isso. É o dia a dia, é o reconhecimento lá no futuro que deu certo. A minha criação, eu reconheço que meus pais foram duros comigo e hoje eu sou o que eu sou por causa dos meus pais. Muita adolescente que vai assistir esse vídeo vai dizer, pô, meu pai é chato demais, minha mãe é chata demais e tal. Mas lá no futuro ele vai ver que, poxa, valeu a pena. O meu pai, como o João está reconhecendo agora, né? Eu fiquei emocionado o João reconhecendo isso e reconhecendo cedo, né? Porque tem gente que vai reconhecer depois de 30, 40 anos. Mas graças a Deus, eu sempre coloquei que, por exemplo, na escola, a autoridade maior dentro da sala de aula é o professor. O João trazia coisa para mim e disse, não, João, quem manda é o professor é que está certo, bem ele estando errado, ele é o que está certo. Então, eles levaram isso, né? E toda vez que acontecer que vai ter sempre alguém na nossa frente, ele é o nosso líder. Ele é que tu tem que respeitar. Tu tem que respeitar. Ah, pau é pedra? Pau é pedra. Então, acabou. Então, é isso. É um bate-papo maravilhoso, né? É uma satisfação, né? Tá aqui falando com vocês e realmente a gente vê assim que a nossa família, ela tá enquadrada na perfeita, assim, né? Que tem o pai, a mãe, os filhos, mas vai ter alguns de vocês vai ser criado com a avó, mas com quem vocês estiverem, essa pessoa é a autoridade. É aquela pessoa que o Senhor colocou na vida de vocês para estar conduzindo. E isso é maravilhoso, porque cada coisinha que acontece na nossa vida, cada fatalidade, muitas vezes, ou você não tem mais pai, você não tem mais mãe, alguma coisa que pode ter acontecido, mas isso não é para desanimar, né? E a questão da correção, ela é necessária. A correção é necessária. E se você se sente muitas vezes corrigido, agora você pode realmente não estar entendendo, que nem o Zeca diz, mas no futuro você vai entender que era necessário. Às vezes eu digo assim, meu Deus, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, quando eu tinha com 13, 14 anos, eu não tinha errado tanto.
E aí a gente vê assim que eu errei muito porque eu não tinha o Senhor, eu não tinha a direção do Senhor, não tinha uma condução. Eu era conduzida só na parte humana. E hoje nós temos o privilégio, nós todos temos o privilégio de ser conduzidos na parte humana e espiritualmente. E aí fecha tudo, né? E eu amo ter minha família também. Amém. Amém. Mais alguém quer falar? Gente, muito obrigada por esse bate-papo. Foi muito bom conhecer a família de vocês. Só tá faltando um integrante que a gente quer conhecer muito, é o Peto. Cadê o Peto? Ele tá dormindo. Saudade. Ai, o Peto tá dormindo. Ai, Peto! Esse é o dever dessa família, é o Petinho, uma coisa mais linda. É o mais mimado. É o amor. Presente de Deus. Sabe, presente de Mais Deus? Ele mimado. foi. É o Pedro pensando lá. Então, gente, muito obrigada por essa conversa, por esse bate-papo. Até a próxima e tchau. É. Tchau. Pronto, agora. Glória a Deus. Agora eu tenho que fazer comida.